Olá, meu nome é Gabriele, sou acadêmica de nutrição. Este vídeo é da minha atividade número 1 do estágio de clínica, com a professora Juliana Medeiros. E vou estar falando resolvendo um pouco sobre um caso clínico. E vou falar agora sobre os detalhes do caso, as patologias, interações medicamentosas, droga nutriente, recomendações nutricionais e etc. Bom, é um paciente de 40 anos, ele é masculino, ele é ex-tabagista, ex-usuário de pasta base, ele deu entrada no hospital encaminhado de um centro regional de saúde, relatou inapetência, emagrecimento nos últimos meses, quadro de febre, incontinência urinária, astenia, sorologia positiva para HIV recentemente, ele foi diagnosticado com tuberculose ganglionar, com citomegalovirose, plaquetopenia, hiponatremia, hipoalbumina, anemia, mucosite oral, lesão por pressão não classificável na região sacral e síndrome consumptiva. Vou explicar um pouquinho sobre a interação droga-nutriente e as classes medicamentosas. As interações entre os nutrientes e fármacos, eles podem alterar a disponibilidade, a ação ou a toxicidade de uma dessas substâncias ou de ambas. Elas podem ser físico-químicas, fisiológicas e patofisiológicas. Interações físico-químicas são caracterizadas por complexações entre componentes alimentares e os fármacos. As fisiológicas, elas já incluem as modificações induzidas por medicamentos no apetite, digestão, esvaziamento gástrico, biotransformação e clearance renal. As patofisiológicas, elas ocorrem quando os fármacos prejudicam a absorção ou a inibição do processo metabólico dos nutrientes. O consumo de alimentos com medicamentos, ele pode ser feito marcante sobre a velocidade e extensão da sua absorção. A administração de medicamentos com as refeições, segundo aqueles que as recomendam, se faz por 3 razões fundamentais: a possibilidade de aumento da sua absorção, redução do efeito irritante de alguns fármacos sobre a mucosa gastrointestinal e uso como auxiliar do cumprimento da terapia, associando sua ingestão com uma atividade relativamente fixa, como as principais refeições. Vou falar um pouco sobre as classes medicamentosas, começando pelos antibióticos. Os antibióticos, eles são substâncias produzidas por células vivas, causando a inibição e matando os micro-organismos, como, por exemplo, a azitromicina. Tem os mitimicóticos, que são os medicamentos que combatem infecções causadas por fungos. Tem os antivirais, que são um grupo de medicamentos que combate e controlam as doenças virais. Antiparasitários, que é um grupo de medicamentos que combate e controla doenças parasitárias ou verminosas. Sulfonamidas, conhecidas como sulfa, agem no controle de infecções, prejudicando o crescimento de bactérias. Os antihistamínicos, que são substâncias que inibem a histamina, que é um aminoácido que é encontrado em alguns tipos de tecidos, que causam as reações alérgicas. Tem os expectorantes, que são medicamentos usados no alívio da tosse, pois eles causam a liquefação do muco dos brônquios, facilitando a expulsão do sistema respiratório. Tem os broncodilatadores, que causam a dilatação dos brônquios, causando melhor troca gasosa, melhorando assim a oxigenação dos tecidos. Tem os cardiotônicos, que aumentam a contratibilidade do músculo cardíaco. Os beta-bloqueadores, que são medicamentos capazes de bloquear os receptores beta da noradrenalina. Tem os vasoconstritores, que atuam na contração dos vasos sanguíneos, usados para diminuir hemorragias superficiais, aumentar a pressão arterial e a força da contração do músculo cardíaco. Tem os vasodilatadores, que produzem a dilatação dos vasos sanguíneos. Os antihipertensivos, que são medicamentos que reduzem a pressão arterial. Os coagulantes, que são medicamentos que aceleram o processo de coagulação. Os anticoagulantes, que aumentam o tempo de coagulação sanguínea. Antiagregante plaquetário, que causa alteração na coagulação do sangue, que é usado para interferir na agregação plaquetária. Evita a formação de trombos e embolos que obstruem o vaso sanguíneo. Tem os antilipêmicos, que auxiliam na redução dos níveis de colesterol no sangue. Os depressores do sistema nervoso central, que são os que causam depressão do sistema nervoso, diminuindo a atividade do cérebro. Que são os sedativos, que são os medicamentos usados para sedar e hipnotizar. Os analgésicos opioides, que possuem ação de inibidor que age no sistema nervoso central.
Os analgésicos não opioides, que são as substâncias usadas para diminuir a dor que age no nível periférico. Tem os anticonvulsionantes, que são usados para controlar as convulsões. Os antiparkinsonianos, que são usados para o controle de doença de Parkinson. Tranquilizantes, que são usados para acalmar e tranquilizar. Antidepressivos, que são medicamentos que melhoram os sintomas da depressão. Ansiolíticos, que diminuem a ansiedade. Anti-inflamatórios não esteroidais, que são diminuição do processo de inflamações. Os antissecretores gástricos, que causam a inibição da secreção gástrica de forma indireta. Os antiácidos, que causam a neutralização do ácido gástrico. Antieméticos, são usados para prevenir, controlar e aliviar o vômito, como o bromoprida. Laxantes, que auxiliam no alívio da constipação. Antidiarreicos, que auxiliam no controle e alívio da diarreia, diminuindo a motilidade intestinal. Hipoglicemiantes, que são usados no controle e regulação da glicemia. E os diuréticos, que são usados para aumentar a secreção de água e eletrólito pelos rins. Vou falar um pouco sobre o exame físico, bioquímico e medicamentoso antropométrico. O paciente com anemia e diagnosticado com HIV, ele apresenta cabelos opacos, com perda de brilho natural, que é uma possível deficiência de proteína e zinco, olhos com conjuntiva hipocorada, perda grave da musculatura bitemporal, que é a asa quebrada, perda grave da bola gordurosa de Bichat, que é associada à atrofia temporal, isso é causado pela perda proteico-calórica prolongada, lábios ressecados e descamativos, com presença de lesões herpéticas, que é causado pela herpes, lesões eritematosas em todo o dorso da língua e mucosa oral, que é a estomatite, que é deficiência de B2, placas esbranquiçadas em línguas sugestivas de cansidíase oral, perda grave da gordura subcutânea, perda grave do tecido muscular, lesão sacral não classificável. Os sinais vitais desse paciente. A saturação dele está 95%, então considerado normal. A temperatura 38,7 com febre. Frequência cardíaca normal, pressão arterial também normal. Os medicamentos que estão sendo utilizados são antifúngicos, antivirais, antibióticos, antieméticos e anti-inflamatórios. As necessidades nutricionais: 35 a 40 gramas de caloria por dia. Ingestão de proteínas, ingestão de proteínas deve ser para ganho de peso, ou seja, de 1,5 a 2,0 gramas de proteínas. De lipídio não deve ser restringido. Os carboidratos eles deverão contribuir de 50% a 60% do valor energético total. Fibras de 25 a 30 gramas por dia. Probióticos, glutamina, dose de 3 a 30 gramas por dia. Hidratação, que é 30 a 35 ml de água por quilo. Que a recomendação é melhorar o aporte nutricional e promover o bem-estar e também o ganho de peso. Quais são os objetivos dessa dietoterapia? Bom, a via é oral. Os objetivos é retardar a imunodepressão de origem nutricional e a ocorrência de infecções oportunistas, controlar a perda de peso, melhorar a tolerância da terapia antirretroviral, minimizar os sintomas de má absorção, ajudar a manter a composição corporal, prevenir e tratar anormalidades metabólicas como as lipidemias, resistência insulínica, intolerância à glicose, lipodistrofia, prevenir desenvolvimento de doenças cardiovasculares, preservar a capacidade funcional do paciente e contribuir para a sobrevida, melhorar a qualidade de vida. E a suplementação ela pode ser via oral, com 30 gramas de glutamina por dia. Ela vai reduzir a gravidade da diarreia, que é associada com o tratamento com inibidor de protease. Em pacientes com HIV, o tratamento nutricional por período curto provavelmente não seja suficiente para influenciar estes parâmetros. Então, é basicamente isso, o caso que foi o relato de caso e o caso que nós desenvolvemos aqui. Muito obrigada.